diferença entre medicina nuclear e radiologia? Achavam que era a mesma coisa, não é? Então segue esse vídeo para entender a diferença entre essas duas importantes áreas da medicina. A radiologia é uma área da medicina que, por meio da emissão de baixas doses de radiação no paciente, consegue identificar informações quanto ao formato e a posição de variadas partes do nosso corpo. Um órgão, um osso. Isso permite que alterações como lesões ou deslocamentos possam ser identificadas pelo médico. Ficou curioso e quer saber um pouco mais? Então segue o vídeo. A radiologia possui 4 grandes protagonistas, sendo o famoso raio-x, a tomografia computadorizada, o ultrassom e a ressonância magnética. O raio-x, também chamado de radiografia, é o mais antigo dessa categoria. É um exame de imagem não invasivo que funciona usando radiação ionizante em baixas doses, para identificar rapidamente alterações nas estruturas dos órgãos e dos ossos. O aparelho irradia pequenas partículas radioativas que atravessam o corpo ou são absorvidas, a depender da estrutura anatômica, criando assim a imagem na chapa que estará abaixo do paciente. A cor das estruturas nessa imagem depende da densidade dos órgãos. Por exemplo, o osso é uma estrutura mais densa e absorve muita radiação, e como consequência as partículas se chocam com menos intensidade na placa, formando uma imagem branca. Já nos pulmões, que são cheios de ar, os raios ultrapassam e chocam com maior intensidade a placa e produzem uma imagem mais escura. Tomografia computadorizada é um exame de imagem não invasivo, que permite ver as partes internas do corpo, sejam órgãos, esqueleto ou vias aéreas. É uma espécie de raio-x, mas consegue ver o corpo em 360 graus, permitindo que as imagens possam ser analisadas de qualquer ângulo. Esse exame é feito com tomógrafo, um aparelho no qual existe um tubo de raio-x que se move ao redor do paciente, emitindo feixes de radiação em ângulos precisos. Após obtidas as imagens, são combinadas por software para mais tarde serem estudadas. Tudo isso é realizado em cerca de 10 ou 25 minutos e pode causar um leve desconforto, já que o paciente precisa se manter imóvel para não distorcer as imagens. Vale destacar que, se necessário, o exame pode ser combinado com a utilização de contraste à base de iodo, administrado por via oral intravenosa, que faz as imagens ficarem bem mais nítidas. O exame de ultrassonografia consiste na produção de ondas sonoras de alta frequência, que ao atingir os mais diversos tecidos, ecoam. Ao medir essas ondas, pode-se inferir o tamanho, a forma, a distância e até mesmo a consistência das estruturas em questão. É o mesmo princípio de funcionamento do sonar de um navio. Como o exame trabalha com ondas sonoras e não faz uso de radiação ionizante, ele é extremamente seguro. Além disso, é uma ferramenta não invasiva, rápida e indolor, o que proporciona a sua utilização em diversas situações. A ressonância magnética é um exame capaz de mostrar com definição a estrutura interna de órgãos, sendo importante no diagnóstico de algumas condições, como aneurismas, tumores, alterações articulares, sendo também um excelente recurso para o estudo das partes moles do nosso corpo. Aqui, diferente do raio-x da tomografia, não é necessário a emissão de nenhum tipo de radiação. Para se coletar o exame, uma máquina produz um campo magnético, que provoca a agitação das moléculas do nosso corpo. A agitação essa que é percebida por um equipamento que transmite essas informações para um computador. Contudo, as imagens podem demorar um pouco para serem processadas, podendo levar de minutos até algumas horas, de acordo com a região estudada. Dessa forma, podemos concluir que a radiologia se configura como um estudo morfológico, desempenhando um papel essencial para um diagnóstico correto a partir de uma fonte externa que emite pequenas doses de radiação. Além do seu papel diagnóstico, a radiologia também pode ser utilizada como estratégia terapêutica. Um exemplo da aplicação da radiologia consiste na utilização de angiógrafos, que são equipamentos mediados por raio-x para identificar obstruções do vaso, permitindo a visualização do local para a realização do cateterismo. Tem-se também na oncologia a radioterapia como um método de intervenção capaz de destruir células tumorais a partir de doses controladas de radiação ionizante. E a medicina nuclear? Nela, trabalha-se quase no sentido contrário. O paciente torna-se a própria fonte de radiação. Assim, uma pequena dose de material radioativo é administrada ao paciente e essa radiação emitida será então detectada pelos aparelhos e estudada pelos médicos. Diferentemente da radiologia, onde observamos as alterações macroscópicas, na medicina nuclear, como o próprio nome já sugere, as alterações observadas se dão a nível molecular,
bioquímico e farmacológico. Ou seja, a medicina nuclear é uma estratégia médica para a investigação da funcionalidade do nosso organismo, ou seja, analisar as funções metabólicas desempenhadas. Podemos citar como exemplo da aplicação da medicina nuclear a cintilografia e o PET scan. Na cintilografia, são usados radiofármacos que são absorvidos pelos tecidos do corpo. De acordo com o grau dessa absorção, é possível saber se o órgão está normal ou alterado. Dessa forma, conseguimos detectar tanto o percurso feito pelo radiofármaco, quanto o lugar onde ele se acumulou. E isso permite um diagnóstico precoce, porque no processo de adoecimento, o corpo sofre alterações em níveis moleculares, antes mesmo de sofrer alterações em níveis estruturais. No exame do PET scan, tomografia computadorizada para emissão de pósitrons, são usadas substâncias que emitem baixas doses de radiação. E essas substâncias são injetadas nas veias do paciente e se acumulam na parte do corpo a ser examinado. E nesse local, a emissão de raios gamas, que são colhidos por um detector de radiações que, junto com o computador, forma imagens. A medicina nuclear desempenha um grande protagonismo na área da oncologia, possibilitando, por exemplo, uma intervenção em tumor de próstata. Na verdade, na medicina nuclear, é comum que a substância que é utilizada para se realizar o diagnóstico seja também a mesma utilizada para a terapia, e a isso chamamos de teranóstico. E agora, deu para entender a diferença entre radiologia e medicina nuclear? Dá para ver que, apesar das diferenças, a radiologia e a medicina nuclear se complementam de uma forma fantástica e super interessante.